Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande novidade de Deus para a humanidade é o seu Filho Jesus Cristo. Esse vinho novo, esse vinho da graça, esse vinho da salvação, que alegra a nossa vida com os dons da redenção, é Jesus. Por isso, uma vez que o noivo estava presente entre os seus discípulos, Jesus deixa bem claro que isso era motivo de festa, de alegria, e não motivo para fazer penitências, jejuns, sacrifícios. O noivo, ele está no meio de nós do ponto de vista espiritual. E por isso, nesse tempo, que são os últimos tempos, que são os fins dos tempos, nós, como discípulos e discípulas do noivo, que é Jesus, somos convidados a fazer penitência, a jejuar, como uma forma de experimentarmos o desejo do noivo, como uma forma de experimentarmos também pela penitência uma vontade de estar com Ele, em comunhão eterna com Ele, porque Ele é nosso único Senhor e Salvador, a razão de nossa felicidade plena é Jesus. É Jesus. Ele não é apenas a novidade de Deus para a humanidade, mas Ele, na medida em que nós cremos nele, na medida em que nós cultivamos a comunhão de amor com Ele, Ele torna a nossa vida sempre mais nova. Mente nova, coração novo, vida nova. Cristo é a garantia da novidade da nossa vida. Por mais que a nossa vida se transcorra na simplicidade do dia a dia, de compromissos que aparentemente não mudam, compromissos com o estudo,
compromissos com a família, compromissos com o trabalho, compromissos sociais. Por mais que o nosso dia a dia parece ser a mesma coisa, se nós cremos, iremos perceber que as coisas não são as mesmas coisas. Existe uma novidade de Deus, que é a presença do Senhor Jesus, o ressuscitado, presença espiritual, mas presença concreta, que torna a nossa vida sempre nova, que nos dá um novo coração, que transforma a nossa mente, as nossas ideias, segundo os valores, segundo os critérios do Evangelho de Jesus, segundo os valores, segundo os critérios de sua palavra de salvação. O apelo de Jesus para nós, nesta Santa Missa, é que nós tenhamos um coração semelhante ao dele. Por isso celebramos essa missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Que Jesus, manso e humilde de coração, nos dê um coração semelhante ao coração dele. Vamos suplicar juntos essa jaculatória? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Juntos. Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Aqueles que têm um coração novo, aqueles que têm uma mente nova, pela graça de Cristo Jesus, aqueles que, pela fé, no dia a dia, bebem o vinho novo de Deus, o vinho da salvação, o vinho da redenção, que é Cristo, certamente contribuem para a construção do mundo novo. Quem tem um coração novo, a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir do ambiente de sua vivência cotidiana, constrói o mundo novo. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, que este mundo novo se manifestará de forma plena por ocasião da vinda gloriosa de Cristo. Porém, Ele concede a todos nós, como seus discípulos e discípulas, essa tarefa, essa missão de construir um mundo novo. Um mundo impregnado de Deus, um mundo impregnado do reino de Deus. Isso só é possível quem tem um coração novo. Mas é possível. E nós somos chamados, porque pela graça de Deus temos um coração novo, nós somos chamados a construir um mundo novo, a edificar no mundo em que vivemos o reino de Deus. Inclusive, em relação ao dom da criação de Deus. O mundo novo se constrói por uma sociedade nova. Pessoas que têm o coração impregnado do Evangelho certamente vão edificar o reino de Deus também na sociedade nova. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a realidade também da criação. Nesses tempos, os meios de comunicação têm falado muito da problemática das queimadas, da Amazônia e assim por diante. Estamos nas vésperas de um sínodo especial dos bispos lá no Vaticano, um sínodo convocado pelo nosso Papa, o Papa Francisco, sobre a Panamazônia, o desafio de viver a evangelização na realidade panamazônica. A igreja, ela também na sua tarefa, na sua missão evangelizadora, é chamada a convocar os discípulos e discípulas de Jesus para que a partir de um coração novo também contribuem com uma criação nova. A evangelização, ela passa também pela realidade ecológica, o que o Papa Francisco chama de ecologia integral.
Ser humano, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, criaturas novas, homem novo, mulher nova, que vai pouco a pouco, pela graça de Deus, fazendo o reino de Deus acontecer na sociedade, no mundo em que vivemos, também são capazes de respeitar, de promover a criação nova, a criação nova. E por quê? Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho de sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo dizer que Cristo Jesus, Ele é o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. O que nós percebemos da obra criadora de Deus, tudo foi criado por causa de Cristo. Tudo, diz São Paulo, foi criado por meio dele e para ele. Não é à toa que na vigília pascal, quando o sacerdote prepara o círio pascal, ele diz: Cristo, alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas, inclusive da criação. E como é que tem gente que diz que a igreja não tem autoridade para falar de criação nova, de ecologia, se todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo? A obra da evangelização também passa pela nossa responsabilidade de cuidar da criação. Nós cristãos sabemos que a criação não é uma partícula, uma parte de Deus. Isso é uma visão panteísta? Não. Mas a criação, ela participa da obra redentora de Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso também nós cristãos devemos criar um mundo novo, uma sociedade nova, cuidando do dom da criação. Isso está claro para vocês? Porque do contrário, a gente se depara com pessoas que dizem que esse assunto de ecologia não faz parte da vida da igreja, como se a igreja tivesse só que se preocupar com sacristia. Mas o que o Papa Francisco diz na Laudato Si é a casa comum, sem um ar puro, sem uma água pura, uma água que seja compartilhada com todos, sem uma terra, sem uma floresta adequada. Como é que nós vamos viver nesse mundo? E as futuras gerações, como é que vão viver nesse mundo? Portanto, o Redentor Jesus, que nos dá um coração novo, também nos convida a cuidar da criação. Sem dúvida que da criação nós exploramos tantas coisas importantes para a nossa sobrevivência, alimentação e assim por diante. É preciso explorar, mas com essa atitude de cuidado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para exercer uma ministerialidade na criação, também de cuidado à semelhança do nosso Deus, que é criador de todas as coisas, unicamente Ele. Portanto, nessa missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, pedimos a Ele um coração manso e humilde como o coração dele, para que também a partir da nossa vida pessoal, familiar, comunitária, possamos colaborar com a construção, a edificação do reino de Deus no mundo em que vivemos. Que o reino de Deus possa resplandecer com todo o poder no dom da nossa criação. E que assim também sejamos responsáveis com o cuidado em relação à casa comum,
o cuidado com a água, o cuidado com o solo, o cuidado com o ar. Isso também é louvor a Deus. Isso também são atitudes de louvor ao Criador que nos deu a criação como um dom do seu amor para que nós tenhamos vida e vida e abundância. E não somente nós, mas as futuras gerações que também têm o direito de ter um mundo novo, um mundo melhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.